Você já se perguntou por que, depois de tudo o que te fizeram, quem te feriu simplesmente segue a vida como se nada tivesse acontecido, enquanto você fica aí, preso no ciclo da dor, da indignação e do silêncio? Talvez você tenha sentido aquela vontade quase incontrolável de provar o seu valor, de fazer essa pessoa entender, de uma vez por todas, o quanto ela perdeu. E quer saber a verdade? Esse desejo é mais comum do que você imagina. Mas, e se eu te dissesse que existe uma maneira de fazer exatamente isso, sem precisar gritar, discutir ou implorar por reconhecimento? Imagine a cena. Aquela pessoa que te subestimou, te feriu, te tratou como se você fosse descartável. De repente começa a perceber que perdeu algo que nunca mais vai encontrar. E o melhor, ela percebe isso, sozinha, no silêncio, sem que você precise mover um único dedo para isso acontecer. A dor do arrependimento, meu amigo, pesa muito mais do que qualquer vingança explícita. E hoje você vai aprender como provocar exatamente esse efeito, de um jeito elegante, frio e absolutamente poderoso. O que ninguém te conta é que reagir, se justificar, implorar ou tentar provar algo só alimenta o ego de quem te feriu. E infelizmente é isso que a maioria faz sem perceber. Quanto mais você se explica, mais pequeno parece aos olhos de quem te desrespeitou. Só que existe uma outra estratégia, muito mais inteligente e infinitamente mais eficaz. Uma estratégia que os grandes mestres do estoicismo já utilizavam há milhares de anos para dominar qualquer situação, qualquer provocação, qualquer traição. Hoje você vai descobrir como virar o jogo. Vai aprender a fazer com que quem te feriu carregue o peso do arrependimento, talvez pelo resto da vida. Mas antes, já te aviso, esse não é um caminho para quem busca vingança barata, discussões rasas ou confrontos infantis. É um caminho para quem quer se tornar tão valioso, tão raro, tão absolutamente inacessível, que a única reação possível de quem te perdeu é se afogar em silêncio no próprio arrependimento. Então, se você está cansado de ser visto como fraco, descartável ou simplesmente alguém fácil de ser deixado para trás, fique comigo até o final. Porque ao longo deste vídeo, você não só vai entender a lógica por trás desse jogo psicológico, como vai dominar, de forma prática, cada detalhe dessa estratégia. Agora, aperte os cintos, porque o que vem, seguir tem o poder de mudar não só a forma como você lida com quem te feriu, mas também a maneira como você se enxerga daqui para frente. Por que quem te feriu acha que venceu? Talvez você nunca tenha parado para pensar, mas existe um motivo muito claro para quem te feriu achar que venceu. E esse motivo é cruel, desconfortável, mas extremamente real. É o seu silêncio, acompanhado de dor. Quando você some, mas some ferido, quando se afasta, mas deixa claro que está despedaçado, essa pessoa se sente poderosa. Ela interpreta seu silêncio como rendição. Acredita que tem algum tipo de controle sobre você. E sabe o que é ainda mais pesado? É que, na cabeça de quem te desrespeitou, cada demonstração de tristeza, cada sinal de que você ficou abalado, é visto como uma espécie de vitória pessoal. É como se, lá dentro, essa pessoa dissesse para ela mesma: eu realmente tinha razão, eu sou mais importante, eu decido quem vale ou não. Isso é aqui que a maioria erra feio, porque acha que se afastar, sumir ou até ignorar vai resolver, mas não percebe que faz isso com o peito aberto, sangrando, cheio de feridas visíveis. Ser humano, por natureza, tem uma tendência sombria de se sentir superior quando percebe que tem o poder de machucar alguém. É como se ferir desse uma falsa sensação de controle, de importância. E se você permitir que essa percepção continue,
Essa pessoa jamais sentirá sequer um pingo de arrependimento. Pelo contrário, vai achar que tomou a decisão certa, que te descartar foi a melhor coisa que fez. Sabe qual é o detalhe que ninguém te conta? Que quem te feriu só acha que venceu porque você, inconscientemente, entregou essa vitória de bandeja. Seja pelas mensagens não respondidas, pela tentativa de buscar respostas, ou até pelos sinais que você deixou no seu comportamento. Tudo isso vira combustível para essa pessoa se sentir acima. Epicteto dizia: não são as coisas que nos ferem, mas sim a opinião que formamos sobre elas. E enquanto sua opinião interna for de dor, de indignação, de injustiça, quem te feriu continuará acreditando que te controla. Mas a boa notícia, e eu te prometo, é que esse jogo pode virar de um jeito tão elegante, tão silencioso, que quem hoje se sente vitorioso, amanhã vai se afogar em arrependimento. A partir de agora, eu vou te mostrar exatamente como começar a virar essa chave. E tudo começa pelo erro mais comum, aquele que te faz parecer fraco e que, sem você perceber, dá prazer para quem te feriu. Existe um erro que, infelizmente, quase todo mundo comete depois de ser ferido. E acredite, esse erro não só te faz parecer fraco, como ainda alimenta diretamente o ego de quem te machucou. Esse erro tem nome: tentar provar valor para quem te desvalorizou. É aquele impulso quase automático de querer mostrar que você é incrível, que a pessoa errou, que você não merecia ser tratado assim. Só que sabe o que isso gera? Exatamente o oposto do que você espera. Quanto mais você tenta provar que vale a pena, mais você entrega a mensagem de que está desesperado por reconhecimento. Na cabeça de quem te feriu, soa mais ou menos assim: olha só, ainda corre atrás, ainda precisa da minha validação. E isso, meu amigo, faz essa pessoa se sentir no controle absoluto da situação. É cruel, eu sei, mas é exatamente assim que funciona o jogo psicológico das relações humanas. O pior de tudo é que esse erro nem sempre é feito de forma explícita. Muitas vezes ele se esconde em coisas sutis. Uma postagem indireta nas redes sociais, uma curtida estratégica, aquele famoso sumiço, esperando que a pessoa venha atrás. Tudo isso é percebido. E sabe o que ela entende? Que você ainda está ali na palma da mão. Marco Aurélio já dizia: a melhor vingança é não ser como aquele que te feriu. E é exatamente isso. A sua missão, a partir de agora, não é provar que você vale. É simplesmente se tornar tão grande, tão centrado, tão elevado, que quem te perdeu olhe e pense: o que foi que eu fiz? Só que para isso acontecer, existe um primeiro passo muito poderoso e poucos sabem usar. Se você entendeu que tentar provar algo só te diminui, então chegou o momento de aprender a arte mais silenciosa e devastadora que existe: o poder oculto do silêncio. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar agora. Existe um tipo de silêncio que não tem nada a ver com fuga nem com fraqueza, e muito menos com indiferença forçada. É um silêncio que simplesmente destrói, de forma lenta e cruel, o ego de quem te subestimou. E sabe por quê? Porque ele não vem acompanhado de tristeza nem de dor. Ele vem carregado de presença, de força, de uma ausência que grita mais alto do que qualquer palavra. O que você precisa entender é que o ser humano só sente falta daquilo que percebe como valioso. Se você some, mas continua dando sinais de que está mal, que sente falta, que está esperando algo, não funciona. Mas quando você some, e some de verdade, com uma energia de quem simplesmente não se importa mais, algo muda. Uma inquietação começa a nascer do outro lado. Essa pessoa que antes te julgava pequeno começa a se perguntar: por que não reage?
Por que não corre atrás? Por que está tão quieto? E é nesse momento que o desconforto cresce. Porque ela percebe, mesmo que inconscientemente, que perdeu algo que estava muito além do que ela imaginava. E esse vazio não dá trégua. O silêncio bem aplicado é, na verdade, um grito ensurdecedor. Ele não pede explicações, não busca respostas e não suplica por reconhecimento. Ele apenas existe. E na existência desse silêncio, quem te feriu começa a travar uma batalha interna, onde não existem mais certezas, apenas dúvidas. E sabe o que o ser humano mais teme? O desconhecido, a incerteza. A sua ausência, quando carregada de força, começa a provocar uma sequência de pensamentos no outro lado. Será que você encontrou alguém melhor? Será que percebeu que merece mais? Será que, enfim, acordou e percebeu o quanto é valioso? Cada uma dessas perguntas vira uma picada lenta, que machuca muito mais do que qualquer discussão, qualquer revanche ou qualquer indireta. E é justamente agora que entra um dos movimentos mais poderosos que alguém pode fazer na vida de quem te feriu. Simplesmente desaparecer da existência dessa pessoa. Mas existe um jeito certo de fazer isso, e é exatamente isso que eu vou te revelar agora. Desaparecer da vida de quem não te merece não é simplesmente sumir, bloquear ou evitar. Isso é pouco, é básico, é previsível. Desaparecer de verdade vai muito além. É quando você retira não só a sua presença física, mas também sua energia, seu olhar, sua atenção, absolutamente tudo que um dia você entregou. E acredite, essa ausência pesa. O erro de muita gente é achar que se afastar fisicamente já resolve. Mas lá no fundo, continua acompanhando redes sociais, stalkeando, dando aquele famoso confere para saber se a pessoa percebeu sua falta. Só que isso não é sumir. Isso é se esconder olhando pela fresta da porta. E quem faz isso não provoca arrependimento, provoca alívio. Porque quem te feriu sente que, mesmo longe, ainda tem você na mão. Desaparecer de verdade é quando você some da vida da pessoa e da sua própria dependência por ela. Não existe mais busca, nem curiosidade, nem vontade de saber. Seu foco se volta totalmente para a sua própria vida, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. E acredite, isso provoca um desconforto tão grande no outro lado, que nenhuma discussão no mundo seria capaz de gerar. E é aí que acontece algo curioso. Enquanto você se reconstrói, cresce, evolui, quem te feriu começa, aos poucos, a perceber que aquele vazio que ficou não vai ser preenchido tão cedo. Ela tenta substituir, tenta distrair, tenta ignorar, mas nada funciona, porque sua ausência não foi um jogo, não foi um teatrinho, foi real. E aquilo que é real marca para sempre. Nesse momento, a ficha começa a cair. A pessoa percebe que perdeu não só alguém que a valorizava, mas perdeu algo que talvez nunca mais encontre. Alguém disposto, alguém presente, alguém que entregava mais do que recebia. E sabe qual é a pior parte para ela? É perceber que isso foi embora e não volta mais. É por isso que muitas vezes a sua ausência vale muito mais do que qualquer vingança. E se você acha que isso é forte, espere só até entender o verdadeiro motivo disso ser tão devastador. É exatamente sobre isso que nós vamos falar agora. Por que a sua ausência vale mais do que qualquer vingança? Existe algo que a maioria das pessoas simplesmente não entende sobre vingança. Ela só funciona quando vem disfarçada de indiferença. Porque toda vez que você tenta provocar alguém diretamente, esperando que essa pessoa perceba, você revela uma coisa terrível, que ela ainda te afeta. E não existe nada mais saboroso para quem te feriu do que perceber que ainda ocupa espaço na sua mente. Só que, quando você desaparece de forma genuína,
Quando sua vida começa a caminhar para frente, sem deixar rastros, sem dar sinal, sem buscar olhares, algo absolutamente devastador acontece. A pessoa percebe que, de alguma forma, ela foi apagada do seu mundo. Ela deixou de existir no seu universo. E isso corrói, isso quebra. Isso pesa de uma maneira que nenhuma vingança tradicional jamais seria capaz de causar. É aí que mora o verdadeiro poder da sua ausência. Porque ela não grita, não acusa, não expõe. Ela apenas existe. E quanto mais você cresce, quanto mais você demonstra, com ações, não com palavras, que está melhor, mais a dor do arrependimento começa a se instalar no outro lado. Primeiro vem a dúvida, depois o desconforto e, por fim, o vazio. E sabe qual é o detalhe mais cruel de tudo isso? É que quando a ficha cai, quando a pessoa percebe o que fez, já é tarde demais. Porque você não está mais lá para ser recuperado, para ser reconquistado, para ouvir desculpas esfarrapadas. A sua vida já tomou outro rumo. E nesse momento, a dor que ela sente é infinitamente maior do que qualquer dor que um dia você carregou. É por isso que sua ausência vale mais do que qualquer confronto, qualquer vingança, qualquer discussão. Porque ela se instala na mente, não como uma lembrança passageira, mas como uma ferida aberta que não cicatriza. A cada pessoa que ela tenta substituir você, a cada situação que lembra sua presença, a cada momento de silêncio, a dor aperta e é exatamente nesse ponto que você se torna, sem perceber, alguém absolutamente inalcançável. E agora eu vou te mostrar como assumir esse comportamento, que faz qualquer pessoa entender no silêncio que te perdeu para sempre. Existe um tipo de comportamento que simplesmente muda tudo. É quando você deixa de ser visto como alguém fácil, disponível, previsível e passa a ser percebido como algo raro, inalcançável, absolutamente valioso. E isso não tem nada a ver com postar fotos, fingir felicidade ou fazer joguinhos emocionais. Na verdade, quanto mais você tenta parecer forte, menos você é. A verdadeira força não se anuncia, ela se sente. O primeiro sinal desse comportamento é o foco absoluto em você. Quando sua energia, seu tempo e sua atenção deixam de ser investidos no outro e passam a ser 100% aplicados na sua própria evolução, tudo começa a mudar. Você se torna alguém ocupado demais, construindo uma vida que ninguém pode destruir. E quem te feriu começa a perceber aos poucos que não tem mais acesso. Outro ponto crucial é a sua imprevisibilidade. Pessoas previsíveis são facilmente descartáveis, mas quando você some e volta diferente, quando muda suas rotinas, seus círculos, seus interesses, e não dá satisfação, não explica, não se justifica, você quebra completamente o controle que essa pessoa achava que tinha sobre você. E aí acontece algo mágico. Aquela pessoa que te desdenhou, que achava que você ia implorar, que você ia correr atrás, começa a perceber que perdeu algo que agora está muito acima do alcance dela. E quanto mais ela percebe isso, mais cresce dentro dela um vazio, uma angústia silenciosa misturada com arrependimento e impotência. Só que tem um detalhe ainda mais poderoso. Você não faz isso para provocar. Você não faz isso para se vingar. Você faz porque finalmente entendeu que sua vida vale infinitamente mais do que mendigar a atenção de quem não soube te valorizar. E é justamente isso que torna esse movimento tão cruel e tão elegante. E quanto mais você se torna essa presença inalcançável, mais quem te feriu começa silenciosamente a sentir sua falta. E essa falta não é qualquer uma. É uma ausência que pesa, que sufoca, que dói. E se você acha que isso já é forte, se prepare. Porque agora eu vou te revelar como você se torna uma presença que faz falta, até para quem tentou te diminuir.
Existe uma diferença enorme entre estar presente e ser sentido. E quando você entende isso, tudo muda. Porque ser uma presença que faz falta não tem absolutamente nada a ver com estar fisicamente próximo. Na verdade, é exatamente o contrário. É quando sua ausência pesa mais do que sua presença jamais pesou. Para se tornar alguém que faz falta, você precisa dominar uma coisa: a autossuficiência emocional. Quando você se torna alguém que não depende da validação de ninguém, que não precisa de aprovação, que não vive na expectativa de ser notado, você automaticamente se transforma em algo raro. E aquilo que é raro é impossível de ser ignorado. O segredo é simples, mas poderoso. Você para de ser previsível, para de se explicar, para de postar indiretas, para de mostrar para quem te feriu que você está acompanhando e começa a fazer algo que poucos têm coragem. Desaparece da realidade dessa pessoa e surge na sua própria vida como protagonista. E quanto mais você cresce, quanto mais você demonstra que está bem, não para exibir, mas porque realmente está, mas começa um filme silencioso na cabeça de quem te feriu. O que ele fez? Como conseguiu ficar tão bem? Será que me esqueceu? Será que encontrou alguém melhor? Será que percebeu que nunca precisou de mim? E essas perguntas se repetem, sem parar. Vira uma tortura mental que não dá trégua. Nesse momento, nasce uma ausência que dói, uma ausência que corrói. Porque não tem como substituir alguém que você percebe tarde demais, que era absolutamente único. E é aí que você se torna aquela presença que não volta, que não responde, que não dá mais chance. E acredite, isso dói muito, mais do que qualquer palavra. Agora, se você acha que isso já é forte, se prepare, porque eu vou te revelar um gatilho psicológico tão poderoso, mas tão silencioso, que ele planta o arrependimento no coração de quem te feriu sem você precisar fazer absolutamente nada. Existe um gatilho tão poderoso, mas tão sutil, que quem te feriu nem percebe quando ele começa a se instalar. Só percebe quando já está no meio do vazio, no meio do desconforto, no meio daquela sensação angustiante de eu perdi e não tem mais volta. Esse gatilho se chama inversão de expectativa. Funciona assim: quem te feriu, te desrespeitou ou te tratou como descartável, faz isso na certeza absoluta de que você vai reagir de uma forma previsível, que vai tentar discutir, se explicar, buscar respostas, pedir para entender ou, no mínimo, demonstrar que ficou abalado. Só que quando você faz exatamente o oposto, algo quebra. De repente, você não manda mensagem, não busca resposta, não demonstra mágoa, não posta indireta, não tenta provar nada. Simplesmente some. Some com dignidade, com uma postura de quem, no fundo, percebeu que não era você quem precisava daquela pessoa, mas ela quem sempre precisou de você. E aí nasce um desconforto que, a princípio, é ignorado. Mas o tempo vai passando e aquele silêncio começa a incomodar. Começa a gerar perguntas, começa a corroer. E sem perceber, quem te feriu começa a te procurar. Não no WhatsApp, não nas redes sociais, mas dentro da própria mente. Te procura nos pensamentos, nas lembranças, nas situações do dia a dia. E quanto mais te procura, mais percebe que não te encontra mais. Esse é o verdadeiro arrependimento silencioso. Porque ele não surge quando você briga, quando cobra, quando implora. Ele nasce quando você some. E no lugar onde você estava, só fica um espaço vazio, que nada mais é capaz de preencher. E sabe o que é mais cruel nisso tudo? É que essa dor cresce exatamente no momento em que a pessoa percebe que agora você não volta mais. E sabe por quê? Porque sua energia mudou. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Porque quando você muda sua energia, o impacto é tão devastador, tão profundo,
que para quem te perdeu não existe mais saída. Existe uma coisa que desmonta qualquer pessoa, e não é ausência, não é silêncio, não é distância física. É quando você muda sua energia. Porque até aqui, quem te feriu se acostumou com uma versão sua, disponível, previsível, acessível, talvez até um pouco carente, esperando algum reconhecimento, algum sinal, alguma validação. Mas, de repente, essa versão simplesmente deixa de existir. O que antes era carência, vira presença. O que era ansiedade, vira foco. Aquela energia que um dia estava toda voltada para tentar ser visto, para tentar ser reconhecido, para tentar ser valorizado, agora se volta inteira para a sua própria vida. E, de repente, você não precisa mais provar absolutamente nada para ninguém. E é aqui que o jogo fica cruel, porque quem te feriu começa a perceber que perdeu uma versão sua que jamais vai existir. De novo, o que te fazia estar ali, disposto, presente, acessível, morreu, acabou, sumiu. E quando percebe isso, vem aquele soco invisível no estômago. Porque entende, tarde demais, que você não só se afastou, você se transformou. O golpe mais elegante é exatamente esse. Não é gritar, não é jogar na cara, não é tentar mostrar que você está bem. É simplesmente estar bem. É acordar todos os dias com a consciência de que agora sua vida gira em torno de você e de mais ninguém. E isso dói mais do que qualquer silêncio, qualquer ausência, qualquer bloqueio. Porque a pessoa percebe que não é só que você sumiu, é que mesmo que ela tente te encontrar, não sabe mais onde te procurar. Você não está mais no mesmo lugar emocional, não tem mais os mesmos hábitos, não tem mais os mesmos pensamentos, não tem mais os mesmos ciclos. Você virou outra pessoa, e isso é devastador. Só que existe uma maneira ainda mais poderosa de selar esse impacto. São atitudes tão sutis, mas tão precisas, que fazem quem te feriu se corroer por dentro. E tudo isso sem você precisar abrir a boca. E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Aqui é onde mora o verdadeiro poder. São nas atitudes sutis, quase invisíveis, que você provoca o maior desconforto na mente de quem te feriu. E o mais impressionante é que você não precisa falar absolutamente nada, porque o que pesa não são palavras, é o que você se tornou. Sabe aquela mudança de postura que não precisa ser anunciada? De repente, você não está mais nos mesmos lugares, não tem mais as mesmas rotinas, não reage mais da mesma forma. Quem te feriu percebe isso, porque sem perceber, começa a te procurar nos detalhes e não te encontra mais. Uma das atitudes mais letais é a total desconexão. Quando você para de consumir qualquer coisa que te conecte àquela pessoa, para de seguir, de olhar, de acompanhar, não por orgulho, mas porque, sinceramente, aquilo não faz mais sentido. E acredite, quem te feriu sente. Sente quando você deixa de observar, de se importar, de estar presente, nem que seja no silêncio. Outro detalhe é como você começa a se posicionar no mundo. Você passa a cuidar mais de si, melhora sua aparência, seu ambiente, suas relações. Surge mais leve, mais centrado, mais confiante. E isso, sem que você precise dizer nada, gera um desconforto brutal. Porque quem te perdeu percebe no silêncio que agora você está melhor. E que essa versão nunca mais estará disponível para ela. Além disso, você não responde provocações, não reage a indiretas, não se importa mais com quem não importa. E esse desprezo silencioso machuca muito mais do que qualquer resposta, porque não existe punição maior do que ser ignorado por alguém que antes te oferecia presença, cuidado e atenção. E é nesse estágio que tudo muda, porque quem
te feriu aos poucos, começa a entender que subestimou alguém que agora se tornou absolutamente inacessível. E tudo isso se conecta a um princípio tão antigo quanto poderoso. Um segredo capaz de transformar qualquer dor em poder absoluto. E é exatamente isso que eu vou te revelar agora. Existe um segredo que poucos sabem. Uma chave que, quando você vira, transforma qualquer dor, rejeição ou traição em um poder que ninguém pode mais tirar de você. E esse segredo não está no outro, está em você. Porque o que te destrói não é o que fizeram com você, é o que você faz com isso. A verdade é simples e brutal. Enquanto você alimenta pensamentos de vingança, de provar algo, de querer reconhecimento, você continua dando poder para quem te feriu. Mas no exato momento em que você entende que a dor não é o seu fim, mas sim o seu combustível, tudo muda. Aquilo que te quebrou agora te constrói. O segredo está em não mais resistir à dor, mas sim transformá-la. Você para de se perguntar, por que fizeram isso comigo? E começa a se perguntar, o que eu vou fazer com isso que fizeram? Essa mudança, por mais simples que pareça, é o que separa quem fica preso no passado de quem se torna inatingível. E quando você começa a olhar para dentro, para sua própria construção, percebe que sua maior vingança é o seu crescimento. É acordar todos os dias com a consciência limpa, com paz, com autoestima intacta. Porque agora, quem te feriu não tem mais acesso nem ao pior de você, nem ao melhor. Simplesmente não tem mais você. E esse é o verdadeiro poder. Você não precisa que reconheçam seu valor. Você não precisa que te peçam desculpas. Você não precisa que te entendam, porque finalmente entendeu que quem precisa de você não é você que ficou, é quem te perdeu. E quando você se torna essa versão, uma versão que ninguém mais pode manipular, controlar ou subestimar, você automaticamente se transforma em alguém que ninguém jamais deveria ter perdido. E é exatamente sobre isso que eu vou te mostrar agora. Como ser lembrado como aquele que ninguém deveria ter perdido. Existe algo que, quando acontece, simplesmente não tem mais volta. É quando você se torna aquela pessoa que, não importa o quanto tentem esquecer, apagar, substituir, deixa uma marca que nunca mais sai. E essa marca não vem de gritos, nem de discussões, nem de vinganças. Ela nasce silenciosamente da sua própria evolução. Você se torna aquele que ninguém deveria ter perdido quando, de repente, sua vida começa a florescer sem aquela pessoa. E não é fingimento, é real. Você começa a se cuidar mais, a se priorizar, a prosperar nos pequenos e grandes detalhes. E sem perceber, quem te feriu começa a observar, mesmo que em silêncio, que a sua ausência virou um peso difícil de carregar. E o que dói, o que sufoca, o que machuca, não é só a sua falta. É a percepção cruel de que aquilo que você entregava, aquele cuidado, aquela lealdade, aquele amor, aquele respeito, não vai ser encontrado em mais ninguém e a ficha cai. Só que, infelizmente, para quem te feriu, cai tarde demais. A partir daí, cada conquista sua vira uma punhalada invisível. Cada sorriso sincero, cada mudança visível, cada vitória pessoal é uma lembrança constante de que, em algum momento, alguém tomou a pior decisão possível: subestimar você. E o mais irônico, você não fez isso para provocar. Fez porque finalmente entendeu que a vida não para por causa de quem não te soube valorizar. E é justamente esse desapego, essa evolução, essa transformação que faz você se tornar inesquecível. Não porque você quis, mas porque agora é impossível te esquecer. Só que existe algo ainda mais cruel, mais inevitável e mais pesado para quem te perdeu. E é exatamente isso que eu vou te revelar agora no nosso desfecho. O desfecho é sempre o mesmo, e acredite, ele não falha.
No começo, quem te feriu se sente no controle. Acredita que fez a escolha certa, que você era descartável, substituível, alguém fácil de esquecer. Mas o tempo é implacável. E ele começa silenciosamente a cobrar essa conta. De repente, as lembranças que eram ignoradas começam a apertar. O vazio que parecia suportável começa a se transformar em peso. As risadas que antes vinham fáceis, agora dão espaço para o silêncio. E aquele pensamento começa a rondar, dia após dia, sem dar trégua. O que foi que eu fiz? É nesse momento que a pessoa percebe que enquanto te tratava como opção, você, sem fazer alarde, se transformou na melhor decisão que ela nunca mais vai ter. E essa consciência vem de forma cruel, fria, sem aviso. Vem no café da manhã, vem na madrugada, vem nos momentos de silêncio e, principalmente, vem quando ela percebe que agora não tem mais volta. Porque quando quem te feriu, finalmente, entende, percebe que já é tarde demais. Você não está mais lá, não espera mais, não observa mais, não se importa mais. O que antes era dependência virou liberdade. O que antes era dor virou força. O que antes era saudade virou indiferença. E o mais devastador é que essa percepção não tem cura, porque ela não some, ela não enfraquece, ela não passa, ela fica e fica para sempre. Porque quando se percebe o valor de algo depois que perdeu, não há mais nada que se possa fazer. É uma ferida que o tempo não fecha, que ninguém consegue preencher, que nenhuma substituição alivia. E agora você tem duas escolhas. Pode seguir a vida tentando provar algo para quem não te merece, ou pode simplesmente se tornar tão grande, tão raro, tão inacessível, que quem te perdeu vai carregar esse arrependimento para sempre. Então agora me responda. Você realmente acha que merece continuar dando espaço na sua mente para quem não soube te valorizar? Porque se tem uma verdade que ficou escancarada aqui, é que quem te feriu só vai entender o tamanho do erro. Quando for tarde demais, você não precisa discutir, não precisa se explicar, não precisa postar indiretas, nem buscar validação. O que você precisa é se tornar tão grande, tão forte, tão centrado, que sua ausência fale por você. Porque quando quem te feriu perceber que não tem mais acesso, que aquela versão sua morreu e nunca mais volta, vai entender de forma cruel e silenciosa que te perdeu para sempre. E olha, o tempo cobra, e cobra pesado, porque quem acha que você sempre vai estar ali, disponível, acessível, um dia acorda e percebe que aquele lugar não está mais ocupado, que aquele cuidado, aquele amor, aquele apoio, agora pertence a alguém que realmente merece, você mesmo. E se tem algo que você precisa levar daqui, é isso. O verdadeiro poder não está em se vingar. Está em se tornar inatingível. A partir de agora, sua missão não é mais fazer alguém se arrepender. Sua missão é crescer tanto, se cuidar tanto, se amar tanto, que o arrependimento venha sozinho, no silêncio, no vazio, onde nem você e nem sua energia existem mais para essa pessoa. Se esse vídeo fez sentido para você, então já sabe, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que precisa ouvir isso e comenta aqui embaixo: eu me tornei inatingível. E não esquece, no comentário fixado tem um conteúdo exclusivo para você que quer se aprofundar ainda mais nesse caminho de força, evolução e liberdade emocional. A sua vida não espera por quem não soube te valorizar. Ela começa agora. E começa com você. Sabe aquele aperto no peito? Aquela sensação de ter sido descartado, ignorado, esquecido? Como se de repente você tivesse deixado de ser importante para alguém que até pouco tempo atrás dizia se importar com você. E o pior
Quando você percebe que quanto mais você tenta, quanto mais você procura, quanto mais você insiste, mais distante essa pessoa fica, mais frio ela se torna, como se de repente você tivesse se tornado invisível. Mas, e se eu te dissesse que existe um código psicológico quase secreto, capaz de inverter esse jogo? Um código que, quando aplicado da maneira certa, faz essa pessoa começar a sentir sua falta de um jeito que ela nunca imaginou. Faz ela repensar tudo, questionar cada decisão e, mais do que isso, faz ela voltar, não só arrependida, mas com medo real de te perder de vez. O que você não percebe é que o erro não está no que você sente, o erro está no que você faz. Ou melhor, no que você não sabe fazer. E hoje, eu vou te mostrar exatamente como acionar os gatilhos emocionais e estoicos que fazem qualquer pessoa, seja quem for, se arrepender profundamente de ter te deixado de lado. E se você acha que isso é conversa fiada, eu te desafio a ficar comigo até o final desse vídeo. Porque o que você vai aprender aqui não é só uma estratégia para trazer alguém de volta. É uma transformação, uma verdadeira mudança de postura, de mente, de energia, que vai te tornar uma pessoa impossível de ser descartada novamente. Então já faz o seguinte, aperta o botão de like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você aprende o que ninguém te ensinou. E mais, tem um presente especial esperando por você no comentário fixado. Corre lá depois. Agora, se prepare, porque depois de hoje, ou essa pessoa volta, ou quem nunca mais vai querer voltar, é você. O motivo real pelo qual alguém se afasta de você. Sabe aquele momento em que, de uma hora para outra, a pessoa começa a ficar estranha? As conversas ficam mais curtas, as respostas mais frias, os olhares mais distantes, e você se pega tentando entender onde foi que errou. A verdade que quase ninguém tem coragem de te contar é que raramente o afastamento começa do nada. Na maioria das vezes, ele começa de um jeito silencioso, imperceptível. E quando você percebe, já está sendo ignorado, descartado, esquecido. E aqui vai uma verdade dura, mas libertadora. As pessoas não se afastam de quem elas sentem que é raro, valioso e difícil de substituir. Elas se afastam quando, inconscientemente, começam a perceber que você está disponível demais, previsível demais e, pior, disposto a aceitar migalhas em troca de atenção. Sim, dói ouvir isso, eu sei. Mas é justamente essa consciência que começa a mudar o jogo. O problema é que, na tentativa de segurar essa pessoa, você faz exatamente o contrário do que deveria. Você se doa mais, corre mais atrás, tenta provar mais ainda o seu valor, sem perceber que, nesse processo, está entregando seu poder de bandeja. E quanto mais você faz isso, mais você se afasta da sua própria essência, da sua própria dignidade. O filósofo estoico Epicteto já dizia: quanto mais você valoriza o que não depende de você, mais se torna escravo. E sabe o que não depende de você? O desejo do outro, a vontade do outro, a escolha do outro, mas sabe o que depende? O quanto você se valoriza, o quanto você é capaz de, mesmo em meio à dor, se colocar em primeiro lugar. A grande ironia da vida é que o ser humano só começa a valorizar aquilo que sente que pode perder. E enquanto você se mostra disponível o tempo todo, você passa uma mensagem clara, mesmo sem querer: eu estou aqui sempre. Não importa como você me trate. E é exatamente essa percepção que faz o outro perder o respeito, o interesse e até a admiração. Agora, respira fundo e reflete comigo. Até quando você vai se permitir ser tratado como algo garantido? Até quando você vai mendigar atenção, amor,
presença, quando na verdade quem deveria estar lutando para te ter é o outro? E se eu te dissesse que, a partir de agora, existe uma maneira de reverter isso, uma estratégia que começa com uma simples, porém poderosa decisão: parar de correr atrás de quem não está te valorizando e começar a correr atrás de si mesmo. O erro fatal que faz a pessoa sentir que você não vale tanto assim. Talvez você não perceba, mas existe um erro silencioso, destrutivo, que faz qualquer pessoa, por mais que tenha te amado um dia, começar a te olhar com outros olhos. E não é sobre traição, não é sobre falta de amor, nem sobre mudanças repentinas. É algo muito mais sutil e muito mais perigoso. Sabe quando você começa a se anular, a abrir mão das suas vontades, dos seus limites, dos seus valores, só para tentar agradar, para não gerar conflito, para não perder aquela pessoa? Esse é, sem dúvida, o erro mais fatal que alguém pode cometer. Porque na ânsia de ser aceito, você deixa de ser você. E quando você deixa de ser você, você perde aquilo que te fazia ser único, especial, insubstituível. E quanto mais você faz isso, mais a outra pessoa percebe, ainda que inconscientemente, que você está disposto a qualquer coisa para ser aceito. E sabe o que isso gera? Desvalorização, perda total de interesse, porque o ser humano é assim, ele não valoriza aquilo que sente que já tem garantido. Sêneca já dizia algo poderoso: aquele que se curva demais se torna menor aos olhos dos outros. E é exatamente isso que acontece quando você começa a aceitar pouco, quando você permite ser tratado de qualquer jeito, quando você esquece quem você é. Tudo isso acreditando que está salvando uma relação, quando na verdade está decretando sua própria ruína emocional. Pior ainda é quando você começa a acreditar que, sem essa pessoa, sua vida perde o sentido. E é nesse exato momento que você entrega todo o seu poder. E, consequentemente, se torna alguém descartável. Porque quem não se valoriza, infelizmente, ensina o outro a não valorizar também. Agora, eu te pergunto, até quando você vai viver assim? Até quando você vai continuar se encolhendo, se diminuindo, se anulando, achando que isso vai fazer alguém te amar mais? A verdade é que o amor, o respeito e a admiração só nascem quando você se coloca de pé. Quando você olha no espelho e lembra quem você é e quem você nunca deveria ter deixado de ser. A partir daqui, a chave começa a virar. E o próximo passo vai te mostrar exatamente o porquê correr atrás só te destrói ainda mais. Por que correr atrás só faz a pessoa sentir desprezo por você? Existe uma verdade dura, mas absolutamente necessária, que poucos têm coragem de encarar. Quanto mais você corre atrás, mais você perde valor. Isso não é só uma questão emocional. É um mecanismo psicológico automático. Na mente humana, tudo aquilo que é fácil, disponível e entregue sem esforço perde imediatamente o brilho, a importância e o valor. E talvez você esteja se perguntando agora: mas se eu gosto, se eu amo, por que não demonstrar? Por que não lutar? E a resposta é simples e cruel. Porque aquilo que é entregue sem critério, sem filtro, sem merecimento, nunca é valorizado. O que vem fácil, sai fácil. O que não exige esforço, não gera apreço. E é exatamente aí que muita gente destrói qualquer chance de ser respeitado. Na sua tentativa desesperada de recuperar, de convencer, de mostrar o quanto você se importa, você, sem perceber, começa a se tornar exatamente o oposto do que atrai. A cada mensagem ignorada, a cada ligação não atendida, a cada demonstração de carência, você não percebe, mas está gritando para outro: eu preciso de você para me sentir suficiente.
E sabe qual é a reação natural do ser humano diante disso? Desprezo. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, escreveu: a tua paz interior depende exclusivamente de você não se curvar aos caprichos dos outros. E quando você corre atrás, você não só se curva, como também se entrega de bandeja, anulando completamente sua própria paz, sua própria dignidade e seu próprio valor. E quanto mais você faz isso, mais você sente que se afasta, que se perde, que se desmonta. E sabe qual é o pior? Você começa a acreditar que se não for assim, você vai perder de vez. Mas a verdade é justamente o contrário. É esse comportamento que te faz perder, porque ninguém deseja aquilo que não se valoriza. Ninguém corre atrás de quem está sempre correndo atrás. Agora, pare por um segundo e reflita comigo. Você realmente quer continuar sendo visto como alguém que implora, que suplica, que aceita migalhas? Ou você está pronto, de uma vez e por todas, para entender que o poder começa no exato momento em que você para de correr atrás de quem nunca deveria ter te colocado nessa posição? E é exatamente isso que você vai começar a entender no próximo passo, onde eu te revelo como, de forma quase invisível, fazer qualquer pessoa começar a sentir sua falta. O segredo psicológico que faz qualquer pessoa sentir sua falta. Existe um mecanismo silencioso, pouco falado, mas extremamente poderoso, que age diretamente na mente de qualquer ser humano. E quando você entende isso, tudo muda. Sabe aquela sensação que você já sentiu quando alguém que você gosta de repente some, se afasta, fica em silêncio? E sem perceber, você começa a pensar naquela pessoa o tempo todo? Isso não acontece por acaso. Isso é gatilho psicológico e ele funciona como um relógio, preciso, certeiro e inevitável. O problema é que a maioria das pessoas, quando se sente rejeitada, faz exatamente o oposto do que ativa esse gatilho. Ao invés de se afastar, elas se aproximam. Ao invés de sumir, elas se fazem presentes. Ao invés de gerar dúvida, elas oferecem certeza. E aqui está o segredo. O cérebro humano valoriza aquilo que gera incerteza, ausência e escassez. Quando você está sempre ali, disponível, acessível, oferecendo respostas rápidas, atenção garantida e presença constante, a sua ausência perde valor. A pessoa se acostuma, ela te coloca no piloto automático emocional. E a partir desse momento, você deixa de ser desejo para se tornar apenas uma opção fácil, previsível e, infelizmente, descartável. Epicteto já nos alertava com sabedoria: se você quer ser amado, ame-se primeiro. E se quer ser desejado, aprenda a se bastar. E é exatamente esse o jogo. Quem não sente sua ausência, nunca vai sentir sua falta. Quem percebe que, independente do que faça, você continua lá, nunca vai temer te perder. E não se engane, não é sobre fazer joguinhos. É sobre resgatar aquilo que, no fundo, você nunca deveria ter entregue: seu valor. Seu silêncio, sua ausência, sua distância, quando bem aplicados, são armas poderosas. Eles fazem o outro começar a questionar: será que eu perdi essa pessoa? Será que ela cansou de mim? Será que ela encontrou alguém melhor? E quando esses pensamentos começam a se instalar, a falta se torna insuportável. Então me responde, de verdade: você prefere continuar se desgastando, implorando por migalhas, se colocando como alguém fácil e previsível? Ou está disposto, a partir de agora, a entender que quem sente sua falta, quem se arrepende, é aquele que percebe, de forma clara e dolorosa, que você não está mais ali? E é justamente isso que o próximo passo vai te revelar. Como transformar o silêncio no seu maior aliado. Como o vazio fala mais alto que qualquer palavra. Existe algo muito mais poderoso do que qualquer discurso, qualquer texto,
qualquer tentativa de convencer, e esse algo se chama silêncio. O silêncio, quando bem aplicado, se torna uma arma psicológica tão potente que faz qualquer pessoa repensar cada palavra, cada atitude e cada decisão que tomou contra você. O grande problema é que o silêncio, para a maioria, é desconfortável. Porque quando você se cala, a mente do outro começa a falar sozinha. E diferente do que você imagina, ela não fala coisas agradáveis. Ela começa a criar dúvidas, cenários, inseguranças. E se você acha que sumir não funciona, é porque você nunca soube como sumir da forma certa. Quando você se afasta, quando você deixa de responder, de correr atrás, de estar sempre disponível, você entrega de forma indireta uma mensagem muito mais poderosa do que qualquer frase ensaiada. Você diz, sem dizer, eu não preciso de você para ser feliz. Quem perde não sou eu. E esse tipo de mensagem entra direto na mente, ativa o medo, a dúvida e, principalmente, o arrependimento. Sêneca já dizia com precisão, às vezes, não dizer nada é a resposta mais poderosa. E é exatamente assim. Enquanto você tenta falar, explicar, se justificar, você está entregando controle. Mas, quando se cala, você obriga o outro a lidar com o próprio vazio. E o ser humano detesta o vazio. Detesta incertezas, detesta não saber o que está acontecendo. E é nesse espaço de silêncio que a mágica acontece. A pessoa começa a se perguntar, por que ele a assumiu? Será que me esqueceu? Será que está com alguém melhor? Será que percebeu que eu não mereço tanto assim? E é nesse exato momento que o arrependimento começa a nascer. Porque a ausência, quando bem aplicada, se transforma na presença mais poderosa que existe. Agora me responde com toda sinceridade. Até quando você vai continuar acreditando que falar, discutir ou insistir resolve? Até quando vai ignorar o poder do seu próprio silêncio? Porque acredite, quem aprende a se calar na hora certa nunca mais precisa implorar atenção. E no próximo passo, você vai entender exatamente como se tornar psicologicamente irresistível sem precisar abrir a boca. Como se tornar psicologicamente irresistível. Existe um erro que quase todo mundo comete quando se sente rejeitado. Tentar ser desejado correndo atrás, provando valor, oferecendo atenção sem limites. E aqui vai uma verdade brutal que quase ninguém tem coragem de te contar. Quanto mais você se esforça para ser desejado, menos desejado você se torna. Porque o desejo não nasce do excesso. Ele nasce da escassez, do mistério, da dúvida. O ser humano é movido de forma inconsciente pela necessidade de conquista. Aquilo que é difícil, que parece estar um pouco além do alcance, que não se entrega fácil, dispara automaticamente os gatilhos do desejo, da obsessão e da valorização. Quando você entende isso, você para de mendigar atenção e começa a gerar magnetismo. Sabe aquela pessoa que, mesmo sem te dar muita atenção, vive rondando seus pensamentos? Que some, aparece do nada, não se entrega, não se explica. E justamente por isso te mantém interessado? Pois é, isso não é sorte, isso é domínio psicológico. E sim, você pode desenvolver isso. Epicteto já dizia, se você deseja ser invencível, concentre-se apenas no que está sob seu controle. E sabe o que está sob seu controle? A sua energia, sua presença, seu valor, sua capacidade de não estar disponível para quem não te valoriza. E é exatamente essa postura que faz qualquer pessoa te olhar de um jeito diferente. Mas atenção, não confunda isso com arrogância, frieza ou joguinhos. Não é sobre fingir que não se importa, é sobre, de verdade, começar a colocar sua energia no lugar certo. Porque quando você para de implorar, para de se doar sem retorno e começa a se priorizar, algo mágico acontece. Você se torna raro. E tudo que é raro é automaticamente desejado.
E não se iluda achando que a pessoa não percebe. Ela percebe, e muito. Ela sente quando sua vibração muda, quando você para de responder na mesma hora, quando você não comenta mais, quando você não procura mais e, principalmente, quando você começa a viver, sim, viver como se ela fosse só mais uma parte pequena e não o centro da sua vida. Agora me responde. Você quer continuar sendo aquela pessoa que vive à disposição, esperando uma migalha de atenção? Ou está pronto para assumir, de uma vez por todas, que o verdadeiro desejo nasce quando você aprende a se tornar a sua própria prioridade? Porque é exatamente isso que te leva ao próximo passo, quando o seu simples afastamento faz a pessoa começar a te observar e se perguntar se dessa vez ela te perdeu de verdade. Quando você se afasta, a pessoa começa a te observar em silêncio. Existe um momento muito específico e absolutamente poderoso em que a pessoa que antes te ignorava te tratava com frieza ou te fazia se sentir invisível. Começa, de forma silenciosa, a te observar. E isso não acontece por acaso. Isso acontece quando você entende que se afastar não é fraqueza. Se afastar é estratégia. O ser humano tem um funcionamento mental extremamente previsível. Quando você está disponível, acessível, correndo atrás, ele te vê. Mas quando você some, quando você desaparece, quando você se recolhe e começa a focar em você, adivinha? O cérebro da pessoa entra em modo de alerta. Ela começa automaticamente a buscar sinais, a querer saber por onde você anda, com quem está, o que está fazendo e, principalmente, se você ainda pensa nela. E é nesse silêncio que o jogo vira, porque quando você para de entregar sua energia de graça, você obriga o outro a perceber o vazio que você deixou, e esse vazio começa a gritar. No começo, a pessoa tenta se convencer de que não sente sua falta. Finge que está tudo bem, mas com o passar dos dias, a mente dela começa a ser invadida por pensamentos que ela não consegue controlar. Marco Aurélio, com sua sabedoria estoica, dizia: a qualidade dos seus pensamentos determina a qualidade da sua vida. E é exatamente isso que acontece. Do outro lado, a sua ausência começa a ocupar espaço nos pensamentos dessa pessoa e, de repente, aquilo que parecia garantido já não parece tão certo assim. E sabe o que mais dói para quem te subestimou? Não é te ver sumir, é te ver vivendo, é perceber que enquanto ela te ignorava, você aprendeu a se priorizar, a se fortalecer, a se cuidar, a se amar. Porque nada é mais angustiante do que perceber que quem um dia dependia da sua atenção, agora simplesmente segue a vida, sem precisar mais de você. E não se engane, a pessoa pode não curtir, não comentar, não mandar mensagem, mas ela está ali, observando, analisando e aos poucos se perguntando: será que perdi? Será que ela ou ele cansou? Será que agora sou eu quem está sendo esquecido? E essa dúvida, meu amigo, essa dúvida é o início do arrependimento. Então me responde, olhando no fundo da sua consciência: você vai continuar entregando sua presença para quem não te valorizou? Ou vai, a partir de agora, entender que o simples fato de se afastar, de viver, de se reconstruir, já é o suficiente para que essa pessoa comece, em silêncio, a sentir sua falta, seu peso, sua ausência e o medo real de te perder? Porque é isso que te prepara para o próximo passo, onde você vai descobrir a fórmula estoica do desapego, capaz de causar um impacto que essa pessoa jamais imaginou sentir. A fórmula estoica do desapego que faz o outro se arrepiar de arrependimento. O que poucos te dizem e quase ninguém tem coragem de admitir é que o verdadeiro poder não está em conquistar alguém. Está em ser tão livre,
tão autossuficiente e tão centrado em si mesmo que ninguém ousa te tratar como descartável. E é exatamente aqui que entra a fórmula estoica do desapego. Você cresceu ouvindo que amar é se doar, é se entregar, é colocar o outro em primeiro lugar. E é justamente esse pensamento que te arrasta para o fundo do poço emocional. Porque quando você entrega o seu mundo inteiro para alguém, você, sem perceber, está dizendo: meu valor depende de você. E não há nada mais repulsivo para o cérebro humano do que alguém que vive em função do outro. O desapego não significa não amar. Não significa ser frio, insensível ou indiferente. O desapego, na visão estoica, significa entender que nada do que está fora de você te pertence de verdade. Nem pessoas, nem relacionamentos, nem promessas. Tudo que está fora pode partir, pode mudar, pode acabar. E por isso, o seu equilíbrio precisa estar dentro, nunca fora. Epicteto falava com precisão cirúrgica. Só é livre aquele que não depende do que não pode controlar. E quando você internaliza isso, quando você entende de verdade que não precisa de ninguém para se sentir inteiro, você se torna automaticamente alguém impossível de ser ignorado. Porque quem se basta, quem se preenche, se torna magnético. E aqui acontece algo quase inacreditável. Quanto mais você demonstra que não precisa, mais as pessoas querem estar perto. Quanto mais você mostra que está disposto a seguir sua vida, mais elas sentem o medo real de te perder. Porque o desapego faz uma coisa cruel na mente do outro. Ele ativa a percepção de que você é raro. E tudo que é raro é temido e profundamente valorizado. Sabe aquele silêncio que antes parecia desconfortável? Agora ele se transforma na sua armadura. Porque quem aprende a se desapegar, aprende também a não aceitar migalhas, a não negociar seu valor, a não implorar por atenção. E é exatamente aí, nesse ponto, que o arrependimento começa a doer, porque a pessoa percebe de forma clara que não tem mais controle sobre você. Então olha bem para dentro de você agora e me responde. Você quer continuar sendo refém da aprovação dos outros? Ou está pronto para finalmente assumir o controle da sua vida, entender que quem não te valoriza não te merece e que o verdadeiro poder está em se tornar tão livre, tão completo, que se a pessoa não correr atrás, quem nunca mais volta é você, porque é exatamente isso que te leva para o próximo nível, onde você vai descobrir o poder absoluto da indiferença. Aprenda a mostrar que você não precisa de ninguém para ser feliz. Existe uma força silenciosa, quase invisível, mas absolutamente devastadora para quem um dia te subestimou: a indiferença. E não se engane, a indiferença não é desprezo, não é arrogância, não é fingir que não se importa. A indiferença é, na verdade, a manifestação mais poderosa de amor próprio que alguém pode demonstrar. Quando você atinge esse estado, você transmite uma mensagem clara, sem precisar dizer uma única palavra. Eu sou completo, eu sou suficiente e eu não preciso de você para ser feliz. E acredite, não há nada mais desconfortável, mais angustiante e mais desesperador para quem te perdeu do que perceber isso. O ser humano tem um radar natural para perceber quando alguém está emocionalmente dependente. E da mesma forma, ele sente quando você está livre, leve, totalmente desapegado. E é justamente nesse ponto que o jogo muda completamente. Porque quando você ativa a indiferença, você deixa de ser uma opção fácil e se torna um desafio. Um desafio que gera desejo, curiosidade e, sim, um medo real de te perder. Marco Aurélio já dizia: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E quando seus pensamentos deixam de girar em torno do outro,
e passam a girar em torno de você, dos seus objetivos, da sua paz e da sua evolução. Algo mágico acontece. A pessoa sente, e sente profundamente. O mais irônico de tudo isso é que muitas vezes é no exato momento em que você desiste internamente que o outro percebe o valor que você sempre teve, porque a sua indiferença cria um eco ensurdecedor no coração de quem achou que você estaria ali para sempre, esperando, insistindo, se humilhando. E aqui vai uma verdade que pode doer, mas que também liberta. Ninguém valoriza quem não se valoriza. Ninguém respeita quem não se respeita. E a indiferença, quando vem acompanhada de crescimento, evolução, amor próprio e silêncio, se torna um grito psicológico que destrói qualquer resistência emocional. Agora, respira fundo e se pergunta: você quer continuar alimentando uma ilusão, vivendo em função de quem não te merece? Ou está pronto para, de uma vez por todas, assumir sua posição de poder, mostrar para o mundo e principalmente para essa pessoa que você não precisa de ninguém para ser feliz? Porque é exatamente isso que te prepara para o próximo nível, onde você vai entender por que quem se valoriza sempre tem a última palavra, mesmo sem dizer nada. Quem realmente se valoriza sempre tem a última palavra. Existe uma regra silenciosa no jogo das relações que poucos percebem, mas que dita quem vence e quem perde, quem se valoriza, quem se prioriza, quem aprende a se bastar. Sempre tem a última palavra. E o mais impressionante é que essa última palavra, na maioria das vezes, não precisa sequer ser dita. Ela é sentida. Quando você se coloca em primeiro lugar, quando você para de correr atrás, quando você aprende a viver sem depender da validação de ninguém, você ativa um gatilho tão poderoso que o outro sente no olhar, sente no silêncio, sente na sua postura, sente na sua ausência. E é exatamente aí, nesse ponto, que o jogo vira de uma forma que a pessoa nunca imaginou. O grande erro que quase todo mundo comete é acreditar que a última palavra vem de quem fala mais alto, de quem grita, de quem insiste, de quem implora. Não. A última palavra pertence àquele que tem a coragem de se afastar, de não aceitar migalhas, de não negociar sua própria dignidade. Sêneca já dizia com clareza: nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde vai. E quando você vive em função do outro, você se perde, você se desvia do seu caminho, da sua missão, do seu próprio valor. Mas quando você volta para você, quando você entende que não precisa de ninguém para ser inteiro, é aí que você se torna de verdade imparável. E de forma quase cruel, quem te subestimou começa a perceber isso, começa a sentir, começa a se perguntar: como assim Elia não está mais correndo atrás? Como assim me deixou no vácuo? Como assim sumiu? Como assim segue a vida sem mim? E essa angústia vai crescendo, vai se transformando em ansiedade, em insegurança e, inevitavelmente, em arrependimento. O mais poderoso nisso tudo é que quando você chega nesse nível, você não precisa mais de explicações, de conversas, de justificativas. Sua ausência fala, seu silêncio responde, sua evolução grita. E sem perceber, você passa a mensagem mais forte que alguém pode ouvir: eu sou o prêmio. E quem não percebeu isso vai ter que lidar com a dor de ter me perdido. Agora olhe bem para dentro de você e me responde com toda sinceridade: você quer ser lembrado como alguém que viveu correndo atrás, se humilhando, aceitando migalhas? Ou como alguém que, no momento em que percebeu seu valor, se levantou, seguiu em frente e fez quem te subestimou entender da forma mais dura possível que quem se valoriza sempre tem a última palavra,
porque é exatamente isso que te leva para o próximo passo, onde você vai aprender como despertar no outro o medo real de te perder para sempre. Como despertar no outro o medo de perder de verdade. Existe um momento no qual o arrependimento não é mais uma possibilidade, ele se torna uma realidade esmagadora. E esse momento acontece quando você finalmente para de lutar, para de implorar, para de tentar convencer alguém do seu valor e simplesmente começa a viver como se essa pessoa fosse absolutamente irrelevante na sua história. O cérebro humano entra em estado de alerta quando percebe que está perdendo algo valioso. E aqui está a grande chave. Ninguém sente medo de perder aquilo que sente, que já possui, que tem garantido, que está ali a qualquer momento. O medo nasce quando o outro percebe que dessa vez talvez você não volte. Talvez você não esteja mais disposto a se contentar com pouco. E é aqui que entra o seu maior poder. Quando você some, quando se foca em você, quando começa a apostar sua vida, quando se cuida, quando cresce, quando se fortalece, a pessoa sente. Mesmo que ela não fale, não comente, não demonstre, por trás de todo esse silêncio existe uma mente fervendo, se perguntando: será que eu perdi? Será que ele não me quer mais? E se ele encontrar alguém melhor? Marco Aurélio já dizia: a felicidade vem quando você para de buscar fora aquilo que só pode ser encontrado dentro. E é exatamente isso. Quando você para de buscar a validação do outro, você se torna livre. E liberdade, meu amigo, minha amiga, é a coisa mais atraente, mais desejável e mais temida que existe. E aqui acontece algo quase cruel. A pessoa que te subestimou, que te ignorou, que te deixou esperando, começa a sentir pavor, porque o jogo virou, porque agora quem corre perigo de ser esquecido é ela. E nesse processo surge o medo mais profundo que alguém pode experimentar. O medo de te perder para alguém que vai te valorizar como ela nunca soube fazer. Sabe aquele silêncio que antes parecia dor? Agora ele é sua proteção. Sabe aquele afastamento que parecia fraqueza? Agora é sua maior demonstração de poder. Porque quem aprende a se priorizar, quem aprende a se amar, quem entende que não precisa de ninguém para ser feliz, se torna absolutamente irresistível. Então olha bem dentro de você agora e me responde com toda sinceridade. Você quer continuar alimentando um ciclo onde quem deveria te valorizar não sente medo algum de te perder? Ou está de verdade pronto para assumir sua posição, erguer sua cabeça, focar em si e permitir que o medo de te perder se transforme dia após dia no maior arrependimento da vida dessa pessoa? Porque é exatamente isso que te prepara para o próximo passo, onde você vai entender como o retorno se torna inevitável. O retorno inevitável. Existe um ponto em que o arrependimento se torna inevitável. Não importa o quanto a pessoa tentou disfarçar, ignorar ou fingir indiferença. Chega um momento onde o peso da sua ausência se torna insuportável. E é nesse exato ponto que ela percebe que te perder não foi apenas um erro. Foi a maior burrada que já cometeu. Quando você silencia, quando cresce, quando se distancia de verdade, não da boca para fora, mas na sua energia, na sua vibração, na sua postura, algo começa a acontecer do outro lado. A mente da pessoa que antes estava confortável, segura e até arrogante, começa a ser invadida por uma avalanche de pensamentos. E são pensamentos que ela não consegue mais controlar. O que te torna absolutamente inesquecível não é estar presente. É justamente estar ausente no momento em que ela achava que você jamais teria coragem de ir embora. Esse choque psicológico derruba qualquer muro, qualquer resistência, qualquer orgulho. É aí que ela percebe de forma brutal que quem perdeu foi ela. Sêneca falava com uma precisão quase assustadora.
Perdemos apenas aquilo que acreditamos possuir sem merecimento. E é exatamente isso. Quando a pessoa percebe que você não está mais ali, que você não está mais disponível nem disposto a aceitar migalhas, ela começa a entender que te perdeu. E esse entendimento dói mais do que qualquer discussão, qualquer discurso, qualquer tentativa de explicação. E sabe o que faz essa pessoa voltar? Não é seu choro, não são suas mensagens, não são suas súplicas, é o vazio, é o silêncio, é a ausência, é perceber que você seguiu, que você está melhor, que você floresceu no exato lugar onde ela achou que te veria definhar. E isso é simplesmente insuportável para o ego de quem te subestimou. O mais interessante é que nesse estágio, você já não está mais no mesmo lugar emocional. Aquela ansiedade desesperada já não existe mais. Porque enquanto ela se debate, no arrependimento, você se reconstruiu, você se reencontrou. E, ironicamente, é nesse exato momento que ela volta, mas volta diferente. Volta insegura, frágil, pedindo aquilo que antes teve de graça e desperdiçou. Então me responde com frieza e clareza: você está disposto a voltar para quem só te percebeu quando te perdeu? Ou talvez tenha chegado a hora de entender que o maior retorno não é o outro bater na sua porta. É você olhar para sua própria vida, perceber o quanto você se tornou grande e entender que quem realmente não pode mais te perder é você mesmo. E é exatamente isso que te leva para o nosso último e mais poderoso passo, quando o jogo vira para sempre. Como manter o poder e nunca mais ser descartado. Chega um momento em que tudo muda. E não é apenas o outro que percebe isso. É você que começa a se enxergar de uma forma completamente diferente. Você percebe que aquele que um dia sofreu, se humilhou, correu atrás, não existe mais. Agora existe alguém consciente do próprio valor. Alguém que entendeu, de uma vez por todas, que quem se respeita nunca mais aceita ser segunda opção. O jogo vira quando você entende que o verdadeiro poder não está em fazer o outro voltar. Está em se tornar alguém tão forte, tão completo e tão seguro, que quem não te valorizou passa a viver assombrado pela ideia de nunca mais ter acesso a você. E isso não é vingança. Isso é autorrespeito no seu mais alto nível. O que te protege de ser descartado não é o amor do outro, não é uma promessa, não é uma aliança. O que te protege é sua capacidade de se colocar em primeiro lugar, de não aceitar menos do que merece, de deixar ir sem medo tudo aquilo que não te trata como prioridade. E é nesse exato ponto que a vida começa a te tratar da mesma forma que você se trata. Epicteto deixou um ensinamento eterno. Não são as coisas que nos perturbam, mas sim o julgamento que fazemos delas. E quando você muda seu julgamento sobre si mesmo, quando você para de se enxergar como alguém que precisa ser escolhido e passa a se enxergar como quem escolhe, tudo muda. Porque quem se valoriza automaticamente se torna valioso aos olhos dos outros. E aqui vem a parte mais poderosa de todas: manter esse poder. Porque não adianta nada fazer alguém voltar se você volta a ser aquela mesma pessoa de antes, carente, dependente, ansiosa e implorando amor. O jogo só permanece a seu favor quando você continua sendo a sua própria prioridade, quando você continua vivendo, crescendo, prosperando, independentemente de quem está ou não na sua vida. E, ironicamente, é nesse estado que você se torna inalcançável para qualquer tipo de desrespeito. Porque quem percebe que você não depende, mas entende que dessa vez, quem corre o risco de ser descartado é quem não te valorizar. E a partir desse dia, você nunca mais aceita menos do que merece. Nunca mais aceita ser plano B. Nunca mais aceita migalhas. Agora me responde, depois de tudo que você aprendeu aqui, quem você escolhe ser a partir de hoje? Alguém que vive
esperando ser escolhido, ou alguém que finalmente entendeu que quem escolhe é você? Porque no final das contas, o maior poder que existe não é fazer alguém voltar, é se tornar tão grande, tão forte e tão raro, que se essa pessoa não correr atrás, quem nunca mais volta é você. Agora que você chegou até aqui, eu preciso te dizer uma coisa que talvez ninguém nunca teve coragem de te falar. Você nunca precisou implorar amor, atenção ou respeito. A única coisa que você precisava era lembrar quem você é. E se esse vídeo fez você despertar, então entenda uma verdade que muda vidas. Quem aprende a se valorizar nunca mais aceita ser invisível na vida de ninguém. Sabe por quê? Porque a partir de hoje, quem não te valoriza, perde. Quem não te respeita, some. Quem não sabe te ter, te vê indo embora, sem olhar para trás. E não é orgulho, não. É vingança, não é joguinho. É amor próprio. É entender que você é o prêmio. E quem não percebe isso, que lide com o próprio arrependimento. E se esse vídeo te tocou de alguma forma, se ele abriu seus olhos, te sacudiu, te fez lembrar do seu valor, então deixa a sua marca aqui. Escreve nos comentários: quem não me valoriza, me perde. E deixa o universo ouvir isso saindo da sua boca, da sua mente e principalmente do seu coração. Aproveita e manda esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que está precisando ouvir isso urgente. Porque, sinceramente, tem muita gente vivendo no escuro, se humilhando, se diminuindo, achando que precisa aceitar migalhas. E tudo que ela precisa é ouvir exatamente isso que você ouviu aqui hoje. Não sai daqui sem deixar seu like, sem se inscrever no canal e principalmente sem acessar o presente especial que eu deixei no comentário fixado. Porque a partir de hoje, ou a vida muda, ou quem muda é você. Lembre-se sempre das palavras de Marco Aurélio. A vida de cada um é aquilo que os seus pensamentos constroem. E se você começa, a partir de hoje, a pensar diferente, se você começa a se tratar diferente, pode ter certeza, o mundo inteiro vai começar a te tratar diferente também. Seja forte, seja raro, seja inesquecível, quem não te valorizou vai se arrepender. E quem te merece vai ter que merecer de verdade.